O tiro erra o alvo. Empolgação vira decepção. A caça vira contra o caçador. E o leão com o Santos se torna indomável. Luiz Roberto mostra o que a fúria do leão fez com o temido domador. É quase um escanteio para o Santos. Vai lá o Dutra para fazer a cobrança. Claudio Miro, Argel na área. Aí vem o levantamento, um toque de cabeça. Gol do Santos! Marcos Assunção de cabeça. Vem de novo o Alessandro, muito acionado. Vai o Alessandro, tá sozinho. Rodrigão na área, Camanducaia também. Ele levanta, Eduardo Marques passou, sobrou Marcos Assunção agora. Gol! Assunção, número 5, outra vez no Maracanã. Não adiantou nem Parreira receber. Na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras. Eduardo Marques chuta. O goleiro Marcos solta 2 vezes e Jorginho abre o placar. 1-0 Santos. 2 minutos depois, empate do Palmeiras. Neném cobra falta e Narciso faz contra. 1-1. No primeiro minuto do segundo tempo, Rodrigão faz o segundo do Santos. 2-1. Boa jogada de Eduardo Marques e Alessandro chuta cruzado. Final Santos 3, Palmeiras 1. O São Paulo, Marcos Basílio entra no lugar de Narciso e forma a dupla de volantes ao lado do xará Marcos Assunção. Este, por sinal, vive uma tarde muito especial na Vila. Ele está completando 100 jogos com a camisa do Santos. Bola rolando e os destaques da primeira etapa são os confrontos envolvendo atacantes e defensores. Donizete enfrenta Claudio Miro e Guilherme tenta superar Argel. Do outro lado do campo, Rodrigão e Alessandro têm uma tarefa bem mais complicada. Zé Maria, Odivan, Mauro Galvão e Felipe, todos com passagem pela seleção brasileira, dificultam demais o trabalho dos donos da casa. Isso sem falar no goleiro Carlos Germano. O reserva de Tafarel na última Copa do Mundo vai anulando todas as tentativas do Santos, que pressiona demais nos últimos 45 minutos da partida. Parabéns ao Carlos, que teve uma tarde feliz. E ao Antônio Lopes, que montou um esquema defensivo perfeito. Infelizmente eles não tiveram contra-ataque, senão poderiam complicar. E o nosso time tentou, mas não conseguiu. 4 grandes chances do Santos, 4 importantes defesas de Carlos Germano. A atuação do goleiro do Vasco no segundo tempo foi fundamental para garantir o 0-0 no placar. Hoje o Vasco esteve um pouco mais organizado, soube segurar, estava difícil o Santos entrar. E quando eles entravam, dava para a bola praticamente no raio de ação, dava para praticar a defesa. Eu inspirado, acho que o Papai do Céu que me ajuda. Santos e Fluminense jogam na Vila Belmiro. Alessandro arranca pela direita e chuta 2 vezes. A bola desvia na mão do zagueiro e entra. 1-0 Santos. Dutra bate na entrada da área, no ângulo do goleiro Adilson. É o segundo gol paulista. 2-0 Santos. No segundo tempo, Argel faz 3-0. Quando eu subi na bola, eu já vi que eu poderia fazer o gol e cabecei de olho aberto, como eu sempre cabecei. E consegui fazer o 8º gol com a camisa do Santos. Eu acho que tá bom para um zagueiro, tá beleza. Túlio recebe dentro da área e diminui para o Fluminense. 3-1. Ataque pela esquerda e Caico marca de cabeça. Final Santos 4, Fluminense 1. O Santos dá a impressão de que vai vencer com facilidade. Alessandro faz a jogada do primeiro gol, marcado por Eduardo Marques. O segundo sai na cobrança de falta de Marcos Assunção. No segundo tempo, a virada começa com um pênalti sofrido por Zezinho. Felipe desconta, 2-1. Paulo Miranda empata o jogo, 2-2. O Santos não consegue parar Felipe. É dele a jogada que dá origem ao gol da vitória, marcado por Guilherme. Final, Vasco 3, Santos 2. Palmeiras já eliminado, Santos já classificado. Mas a rivalidade e o árbitro Jorge Travassos se encarregam de transformar um jogo que teoricamente nada vale num clássico emocionante e tumultuado. Um pênalti claro de Arce em Gustavo, mas não marcado. E 4 expulsões. Primeiro Roque Júnior, depois Zete. Leão não pôde voltar para o segundo tempo
e ele disse que eu abandonei minha área técnica e por esse abandono eu teria que ser expulso. É ridículo isso, infelizmente é ridículo. Cláudio Miro também foi expulso. Eu não escrevo a lei do jogo, ela é para ser cumprida. Eu tinha um objetivo na minha carreira, que era tentar terminar sem ser expulso, né? Então isso me deixou muito triste, muito magoado. Tristeza de Zete, alegria de Viola. Depois de uma maratona de escolas de samba, ele fez dessa partida contra o Palmeiras uma prorrogação do carnaval. Viola passa a noite acompanhado. Um jogador do Palmeiras segue o atacante o tempo todo. Mas Viola acha tempo, espaço e uma ajuda do zagueiro Rivarola para fazer o primeiro gol dele na temporada 99. E Viola salva o primeiro gol do Palmeiras em cima da linha na tentativa de César Sampaio. Júnior empata num belo gol por cobertura. Alessandro sofre pênalti de Rivarola. Viola toma conta da bola até a hora de entrar em ação e marcar mais um. O Fulião samba. Mas depois dança. Viola marca contra. É o gol do empate. E ainda vê o garoto Juliano, no último minuto, dar de cabeça a vitória para o Palmeiras. Quando esses times se encontram, a emoção está garantida. Paulistas em vantagem no torneio Rio-São Paulo. O Santos joga por um empate na segunda partida contra o Botafogo para chegar à final. Uma vantagem alcançada depois da vitória no Morumbi, conquistada com um gol de Marcos Assunção. Num campeonato de gols incríveis perdidos, Jorginho ficaria fácil com o primeiro lugar. Um jogo equilibrado, a diferença vestia a camisa 7 do Santos. O ponta Alessandro. As principais jogadas passaram pelos pés dele. Jogadas perigosas. Alessandro deu trabalho para Wagner. Teve hora em que sobrou habilidade, faltou pontaria. O melhor jogador do Santos, numa noite vitoriosa, vai para um descanso merecido, depois de garantido o 1-0. É bastante estressante, sabe? A musculatura toda dolorida. A dor de Marcos Assunção foi maior e vai levar mais tempo. Durante 15 dias, o autor do gol do Santos vai ficar longe da bola. Marcos Assunção se machucou e deixou o campo de maca. Ele luxou o ombro direito, saiu do estádio e foi direto para o hospital para imobilizar o local. Marcos Assunção está fora do Rio-São Paulo. Gols como esse, ele não faz mais nessa competição. Maracanã, a equipe do Rio é melhor e conquista uma grande vitória na primeira partida da final do torneio Rio-São Paulo. Antônio Lopes e Leão, um deles sairá do Maracanã mais perto da conquista do Rio-São Paulo. Vasco e Santos, quem vai ficar com a vantagem? E vantagem é o que ninguém quer dar ao adversário. Os dois times chegam duro e empatam no número de faltas. São 27 para cada lado. No primeiro tempo, igualdade também nas chances perdidas. Argel, sozinho, não acerta o gol. Donizete, sem goleiro, cabeceia para fora. Mas o Vasco tem zagueiro bom da cabeça, não é, Mauro Galvão? Mauro Galvão, o capitão! Aos 16 minutos! A ponte aérea também funciona no Santos, com o baixinho Alessandro. O equilíbrio do jogo faz Lopes repetir as substituições que havia feito contra o São Paulo. Entram Zezinho e Wagner. O Vasco aumenta a pressão. O Santos para as jogadas perto da área. Em uma delas, o zagueiro Sandro é expulso. E em outra, Juninho explode o Maracanã. A torcida ainda comemora o segundo gol quando Nasa, o jogador mais faltoso em campo, faz a 7ª infração e recebe cartão vermelho. Com 10 jogadores para cada lado, sobram espaços. Mauro Galvão enxerga o buraco e lança Zezinho. O atacante que pela primeira vez joga no Maracanã, mata o peixe. Repare no tira-teima que não há impedimento. 3 para o Vasco, 1 para o Santos. Eu acho que pela primeira vez que eu piso no Maracanã, pisar com o pé direito fazendo um gol, e quem sabe se não é um gol campeão. O time estava muito bem montado, muito tranquilo, aí expulsa um jogador. Aí as coisas começam a acontecer. A vitória
deixa o Vasco muito perto do título. Na próxima quarta-feira, o time pode até perder por 1 gol de diferença para conquistar o torneio Rio-São Paulo, o primeiro título do ano. Você não pode se acomodar, nossa equipe ganhou o primeiro tempo, agora nós temos o segundo tempo ainda, que vai ser lá em São Paulo. Mais de 90 mil pessoas. E o Vasco faz valer a vantagem conquistada no Maracanã. Com grande estilo, a equipe carioca segura o Santos e sai do Morumbi com uma grande vitória e o título do torneio Rio-São Paulo. Para o Santos eram 30 mil pares de olhos para ver, 30 mil bocas para incentivar. Gritos por um time esforçado. Aí o Santos no ataque. A tentativa bateu pro gol. Já passa a direita ali de Carlos Germano. Para o Vasco, 2 mil torcedores. E foi o suficiente. Partiu Juninho, pé direito, bateu na trave. Para todos, o olhar do consultor técnico da seleção brasileira, Candinho, foi de uma falta que nasceu o primeiro gol vascaíno. Zé Maria cobrou e Zete não alcançou. O primeiro tempo terminou em 1-0. O segundo começou em 1-1. Como? Pergunte a Alessandro. Um gol relâmpago aos 30 segundos. Foi de virar a cabeça. Seria o princípio de uma virada mágica? Talvez. Só que enquanto os vascaínos tinham Mr. M, o mágico santista, se estava presente, dormiu no ponto. E aí, ficou fácil para Juninho. Juninho, ele é perigoso, botou na frente e bateu pro gol. Gol! Vasco 2-1. Vasco, campeão. Uma equipe que trabalha da forma do Vasco, dificilmente a gente vai disputar um título para que a gente não chegue na final e ser campeão. Ano passado, nós fomos o terceiro, esse nós fomos o segundo, e vamos ver se amanhã somos o primeiro. Pelo menos o importante é que o torcedor do Santos sabe que nós chegamos sempre. É bem verdade que não ganhamos, mas que chega, chega. Mais bonito terminar um campeonato, ser campeão com uma vitória. Juninho, ele é perigoso, botou na frente e bateu pro gol. Gol! É do Vasco! E essa taça vai